Fala aí, pessoal. Muito boa noite, graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus e que as bênçãos dele possam te acompanhar. Eu ouvi um amém? Amém. Glória a Deus. Bom, é um motivo de muita alegria estar aqui. Muita alegria mesmo. Eu recebi com muita alegria esse convite. Foi a Sueli quem me convidou. E confesso que eu não esperava. Eu não vim no outro encontro de solteiros. Então eu fiquei tipo, nossa, no próximo eu vou. Só que eu jamais imaginei que eu viria como ministrante dessa noite. E eu achei muito legal esse convite. Gostaria também de agradecer aos pastores pela confiança. E essa casa aqui é muito importante para mim, porque foi aqui onde meus pais eram pastores quando me conceberam. E nossa, aqui foi a igreja onde eu cresci, pode-se dizer assim, porque fizeram meu chá de bebê aqui, me pegaram no colo. Nossa, viram minha mãe grávida. Fizeram meu aniversário de 1 ano aqui. Então, caso você que está assistindo aí, que faz parte desse pequeno movimento, eu gostaria de te agradecer por ter feito parte desse movimento, porque foi muito importante para os meus pais, mas também foi para mim. E hoje meu tema foi integridade física. Integridade física. E quando a gente fala de integridade, o que a gente pode falar quando se fala só de integridade? Integridade eu anotei aqui, porque senão eu ia esquecer. É o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Plenitude, algo ileso, intacto. E quando a gente fala sobre integridade física, a gente tem que pensar que é algo inteiro para o nosso corpo. Como que o nosso corpo deve estar inteiro? Como que o nosso corpo deve estar intacto? Como que o nosso corpo deve estar pleno perante o mundo de hoje? É algo muito difícil quando isso fala sobre como nós somos jovens. Nós sendo jovens hoje, é difícil nós contermos certas emoções, certos desejos, certas vontades. E é difícil mesmo, eu sei, porque, nossa, isso não exclui o fato de que eu também sou jovem e que também passo por certas situações como essa. Mas eu queria falar para você que nós devemos manter o nosso corpo longe do pecado. Nós devemos guardar, santificar e purificar a nossa alma. Porque é ela que Deus colocou em nós, foi Deus que fez o nosso corpo, foi Deus que nos deu a alma, foi Deus que nos deu o Espírito dele, por isso que nós estamos aqui. E eu já queria começar a palavra. E se você está em casa, quiser abrir sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios. Opa, peraí, deixa eu guardar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 9 não, 19. Olha só o que eu estou falando. 6, 9 e 19. Para trabalhar esse tema, integridade física, eu gostaria de abordar 3 subtemas, que são guardados, como nós devemos ser guardados, como que nós devemos guardar a nós, o nosso corpo. E o segundo tema será santificados, como que nós devemos manter a santificação. E o terceiro tema é como nós devemos ser puros, como nós devemos ser puros o nosso corpo, tanto física quanto mental. E agora eu vou falar sobre como nós devemos ser guardados. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Se você já abriu, vamos ler juntos. Se você não abriu, vamos acompanhar aqui, ok? Está escrito assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês agora comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Bom, agora aqui fala sobre como nós devemos manter a pureza do nosso corpo, como nós devemos guardar ele. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você que é cristão, você já deve saber sobre isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é templo? O templo é a casa, é ali onde Deus mora. Então, se Deus mora, logicamente, é um lugar que seja habitável. Se é habitável, então, logicamente, tem que ser algo limpo, tem que ser algo puro, tem que ser algo santo, porque Ele é um Deus santo. Então, se Ele é um Deus santo, logicamente, Ele vai morar num lugar santo. Então, a primeira coisa dessa noite é que você deve ser santo, guardar o seu corpo em plena santidade. O nosso corpo foi resgatado por um altíssimo preço. Deus deu o seu único filho. Ele sacrificou o seu único filho, permitiu que Jesus descesse até a terra
como forma de homem para morrer por mim e por você. Então, se ele permitiu que o filho dele descesse aqui na terra para morrer por mim e por você, sofresse tanto, sentisse tanta dor, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, para que eu e você hoje pudéssemos ter um corpo do qual habitar, significa que ele nos ama muito. Se nos ama muito, não há nada que seja mais não tão sacrificado quanto nós nos guardarmos. E quando a gente fala sobre guardar, voltado para o lado de solteiros, é difícil, porque às vezes bate umas vontades, bate os desejos, chegam umas certas propostas, dependendo da idade que você tem. Isso vem a rodo. Isso vem a rodo. Então você já fica tentado a errar, você fica tentado a não guardar aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu primeiro, que foi um corpo, o lugar onde Ele habita. E como Ele vê que você está começando a colocar outras coisas acima do propósito dele, Ele começa a sair aos poucos, fica deixando você viver por si só. E aí você começa a ficar vazios. Ou seja, pessoal, para que Deus, Jesus, possa habitar em nós, nós devemos guardar aquilo que Ele nos deu em primeiro lugar, que foi o nosso corpo. Nós devemos guardar o nosso corpo. E em segundo, eu gostaria de falar com vocês sobre santificados. Santificados, nós devemos santificar o nosso espírito em Deus. E nisso eu gostaria de abrir com vocês em 1 Tessalonicenses, nome difícil de falar, mas nós falamos. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso... caiu. 5, verso... Não, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que é com o Espírito Santo que nós santificamos o nosso espírito. 5, verso 3. Aqui. Não, 23, olha só. Meu Deus, que luta. Ai, meu Deus, caiu de novo. Diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos nos santificar. O Espírito Santo, ele só habita no lugar onde está santo, como eu disse no primeiro tópico. Nós devemos ser santos para que ele habite em nós. Devemos dia após dia desenvolver em nós a busca pela santificação. A gente deve sempre buscar a comunhão com Deus, que nos chamou para a santidade. Deus, a primeira coisa que Ele nos chama é para a salvação. Ele só salva aquele que é santo. Ele nos chama para sermos santos, porque Ele é santo. E nós fomos feitos como imagem e semelhança dEle. Se nós fomos feitos como imagem e semelhança de Deus, nós devemos ser igual a Ele. Mas nós nunca vamos ser iguais a Ele, porque nós somos carne, nós somos homem, nós somos feitos de carne, do pó. Nós nunca vamos ser iguais a Ele, mas nós devemos sempre tentar sermos, no mínimo, um pouquinho parecido com eles. E para isso nós devemos ser santos. Lorena, como que eu vou alcançar a santidade? Eu sou jovem, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho propostas. Como que eu devo alcançar a santidade? Primeiro, você deve orar. Oração. Como que a gente vai falar da oração? Oração é aquele momento onde eu ajoelho e falo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não. Oração é o momento que você se tira para se ajoelhar, falar com Deus, conversar com Ele. Pai, olha, estou tendo tal dificuldade, eu estou tendo alguns desejos, eu estou passando por certos problemas, eu passei por isso hoje, eu passei por isso. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai. Não sei se você tem um pai, mas caso você tiver, certamente você conversa com seu pai. Olha, pai, eu tive um problema hoje na escola. Olha, pai, eu tive um problema, aquilo e aquilo outro. Eu tenho problemas, pai. Então, por favor, me ajuda. É uma conversa. Converse com Deus. Converse com eles. Coloque seus problemas no altar. Coloque seus problemas para Ele. Porque Ele resolve os nossos problemas só a partir do momento que nós entregamos para Ele. É difícil? É difícil. Eu sei. É difícil você colocar os seus problemas em algo que você teoricamente não vê. É difícil você colocar os seus problemas nas costas de alguém do qual você não está. Talvez seja um momento que você esteja passando sentindo Deus. Mas a partir do momento que você começa a orar, a partir do momento que você começa a confiar em Deus, automaticamente você começa a sentir Ele. Você começa a sentir a presença dEle. Você começa a ver a face dEle. Então, a partir desse momento, a confiança nele vai crescendo. Você vai crescendo espiritualmente. E nesse momento que você vai crescendo espiritualmente, você vai se santificando a cada dia mais. Segundo ponto para você se santificar.
Jejum. Lorena, é muito difícil para mim fazer jejum. Eu tenho que tomar meu café na manhã. Olha, é difícil. Lorena, eu tenho que comer meu pão de manhã. Meu pão com manteiga é inegociável. Não, eu sei que é difícil. Mas justamente por ser difícil, por ser um sacrifício, nós devemos fazer e entregar até o céu. O que é um jejum? Jejum é você se abster de todo e qualquer tipo de alimento durante um determinado tempo. Tem gente que faz por 6 horas, tem gente que faz por 12 horas, tem gente que faz por 18 horas, tem gente que faz por 24 horas, eu bato muita palma. Tem gente que faz por 2 dias. Eu já ouvi gente que faz jejum por 40 dias, bebe água. Aí nessas situações as pessoas bebem água. Mas, meu Deus, isso aí mesmo. 30 dias, 40 dias, eu fico, gente, meus parabéns. Mas comece no pouco, comece com 6 horas, comece com 12 horas. Se abstenha de todo qualquer tipo de alimento. Tem gente que gosta de fazer jejum com água, manter a água, ok. Mas se você puder, se abstenha de todo qualquer tipo de alimento por 6, 12 horas, que você vai se aproximar cada dia mais e mais de Deus. E terceiro lugar, leia a palavra. Como ler a palavra? Ler a palavra só, ler aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Não, faça um estudo com Deus. Estude, leia a palavra, converse com Ele, santifique seu momento de estudo com Ele, ore antes. Se possível, faça um jejum no dia que você for estudar a palavra. E aí, automaticamente o seu corpo vai se santificando e você vai se aproximando mais de Deus. E você vai não deixar todos os desejos de lado, porque você é carne, mas você vai saber comandar o seu corpo, você vai saber comandar a sua mente, tipo, não, eu estou desejando isso agora, eu estou desejando isso daqui a pouco, mas eu sei que eu tenho um pai, e eu sei que a minha promessa de um relacionamento saudável daqui a pouco e para os próximos anos já é garantida. Então, é melhor a gente sacrificar agora, para que nós não viemos ser sacrificados ao longo de toda a nossa vida por conta de escolhas que muitas das vezes foram erradas. E para encerrar esse mesmo tema, eu gostaria de ler com vocês Tessalonicenses mesmo 4, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não te chamou para que você venha ser algo impuro, algo comum, algo mundano. Deus te chamou para você ser santo. Deus chamou para você ser santo, tanto que Ele fez imagem e semelhança dele, tanto que Ele te chama de filho. Se Ele te chama de filho é porque você é igual ao seu pai, você tem as características dele. Então nada mais certo do que você seguir os passos do seu pai. Se aproxime dele. Ah, Lorena, é difícil para mim deixar certas coisas. Cara, eu entendo, de verdade. Eu não estou falando isso porque é algo do qual eu acho ou algo do qual alguém já me falou. Não, isso é algo do qual eu sei. É difícil a gente se abster de certas coisas. É difícil a gente colocar a vontade de alguém acima da nossa, porque nós somos carne, gente, eu entendo. Mas nada é melhor do que a gente sacrificar momentaneamente para que nós não venhamos ser sacrificados eternamente, carregando fardos e lembranças e experiências negativas para sempre. E entrando para o próximo tema, que é puros. Como nós devemos manter a pureza física e mental? Gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Cadê Jesus? Se você está aí, pessoal, vai compartilhando essa live para que venha alcançar mais e mais pessoas. E vamos lá. Puros. Como manter a pureza física e mental? No capítulo 7, verso 1 de 1 Coríntios. É 2 Coríntios, olha só. Que horror. É o óculos. Cruzes. Aqui, gente. Portanto, meus irmãos, tais promessas purifiquem-nos de toda a impureza, tanto de carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Bom, pessoal, nós precisamos ser purificados por Deus. Purificação, como nós devemos ser puros? Eu já falei para vocês como nós devemos guardar o nosso corpo, como nós devemos guardar onde o Espírito Santo habita. Deus nos deu o nosso corpo para que nós possamos cuidar dele aqui na terra. Já conversei com vocês sobre como nós devemos santificar o nosso corpo, como a oração, como o jejum, como a leitura da palavra é importante. Já falei isso com vocês, mas como a gente fala de pureza,
Pureza é a gente ser puros, nós ter o Espírito dele, fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele quer. E quando a gente faz aquilo que ele quer, a gente sacrifica muitas das nossas coisas. Sei que eu já falei um pouquinho disso antes, mas eu vou falar isso aqui de novo, frisar para você guardar bem no seu coração. Sacrificar as nossas coisas, eu falo que é para a gente sacrificar as nossas vontades, eu falo para a gente sacrificar os nossos desejos, os nossos sonhos, porque muitas das vezes o que a gente sonha não é aquilo que está no coração de Deus. Ah, Lorena, eu sonho hoje em ser missionária. Amém, glória a Deus. Mas Deus me chamou para ser pastora. Eita, será que o plano dele não é trabalhar com você sendo pastora? Ah, Lorena, o meu sonho é ser médica. Amém, glória a Deus. Mas Deus me chamou para trabalhar com direito. Eita, mas será que Deus não quer trabalhar com você na área do direito? Será que não precisa de alguém lá na frente que precisa de uma ajuda sua para trabalhar com uma causa que só você vai poder ajudar? Às vezes Deus quer nos purificar, às vezes Deus quer nos limpar, às vezes Deus quer que nós nos guardemos, às vezes Deus quer que a gente santifique para que não apenas nós, mas que outras pessoas através de nós venham ser tocadas. Ah, Lorena, mas é muito difícil sacrificar as minhas vontades. Ah, Lorena, é muito difícil eu não ficar com fulano toda semana, porque ele sempre está ali comigo, né? Nossa, é muito... É muito difícil, Lorena, porque às vezes eu tenho problemas em casa e ele é minha única saída. Quando eu estou lá com ele, eu esqueço de tudo. Cara, mas quando você está com Deus, você só lembra do céu. Quando você está com Deus, você lembra de quando você estava lá no céu com ele, andando pela glória. Ah, Lorena, mas eu vim para a terra, eu não queria ter vindo. Cara, mas Deus te chamou para você vir aqui na terra para não curar apenas você, mas para curar as outras pessoas que vão vir através de você. Deus às vezes te chamou para ter um Davi, para gerar um Davi que vai salvar essa geração, que vai ser rei de multidões. Talvez você nasceu para gerar alguém que vai salvar muitas e muitas pessoas. Ah, Lorena, mas eu não sinto que Deus está me chamando para nada. Cara, Deus está te chamando para alguma coisa. Vai ter alguém, vai ter uma pessoa que Deus vai tocar em você para que você ajude, para que essa pessoa ajude outras pessoas. Alguém que você não poderia ajudar. Alguém que, ah, Lorena, eu não tenho condições financeiras. Cara, Deus não está falando de dinheiro, Deus está falando de disponibilidade. Seja disponível na casa de Deus, seja disponível, venha para a casa dele. Ah, Lorena, não quero ir para o culto, vai para o culto. Ah, Lorena, não quero ir para o círculo de oração, vai para o círculo de oração. Lorena, não quero ir na escola bíblica dominical, vai sim, porque Deus está te esperando. É difícil, eu sei, é difícil a gente sacrificar as nossas vontades. É difícil você estar lá no quarto sozinho, nossa, eu vou fazer isso. Não faz, porque Deus está olhando para você, assim como o diabo também está. O diabo está lá esperando a oportunidade perfeita de tirar algo de você, para te automaticamente te arrastar para o mais fundo das vontades, quando você não consegue mais voltar, quando você não vê mais saída. O diabo está esperando isso de você. O diabo acha que com as pequenas atitudes ele vai te levando para mais fundo. E é assim, primeiro é uma vez, aí depois é a segunda, aí depois é a terceira. Quando você vê, você já faz todo dia. Quando você vê, você já está viciado. Quando você vê, você já não para mais. Então, a cada dia que passa, esse vício vai aumentando. Lorena, não, eu não estou viciada. O primeiro aquele diagnósticozinho do vício é você negar que é viciado. Peça ajuda. Às vezes você está numa situação do qual você não sabe como lidar, você está viciado numa determinada situação. Eu acho que vocês já estão me entendendo do que eu quero dizer. Às vezes você não consegue parar de ficar com fulano. Meninas, às vezes o cara nem gosta de você, às vezes o cara só gosta do corpo que você tem. Meninos, às vezes as meninas nem querem muito o que você tem, querem o que vem do seu bolso. É difícil, eu sei, você aceitar isso. Não, ele me ama. Será mesmo? Será mesmo que ele te ama ou só não ama o corpo que você tem? Será mesmo que ele te ama ou ele só gosta dos prazeres que ele te fornece? Será mesmo? Nós devemos ser puros, nós devemos guardar o nosso corpo, nós devemos ser santos, nós devemos santificar a casa que Ele nos deu, que é o nosso corpo. Nós devemos santificar a nossa mente, que é ela que nos comanda. Nós devemos guardar o corpo que Ele nos deu, porque é nele onde o Espírito Santo habita. E se é o Espírito Santo habita, então automaticamente ele tem que ser um ambiente limpo, tem que ser um ambiente puro. Lorena, mas é muito difícil para mim orar, eu não sei orar. Cara, busque ajuda para o seu pastor. Lorena, eu não tenho um pastor. Fale com alguém, busque ajuda, é importante. Então, essa área da pureza é meio como um misto da primeira e da segunda.
é sobre um misto de como nós devemos guardar e como nós devemos santificar o nosso corpo. Lá em Salmo capítulo 51, não precisa abrir não, só para a gente dar uma frisada. Salmo capítulo 51 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós devemos ser retos perante a presença de Deus. O que é nós sermos retos? É nós fazermos a vontade dEle. É nós fazermos a vontade que Ele tem. Ah, Lorena, a vontade dEle não condiz com a minha. Cara, é melhor você sacrificar a sua. Ah, Lorena, mas eu não quero sacrificar a minha vontade. Eu não quero deixar de ficar com fulano. Eu não quero deixar de sentir os prazeres que fulano me fornece. Cara, deixa. É difícil, eu sei. Ah, Lorena, mas eu estou sendo muito influenciada por A, por B, por C, por D. Cara, eu sei, é difícil, mas você consegue. Eu acredito em você. Eu acredito no chamado que Deus depositou em você, mas ele só vai se despertar a partir do momento que você sacrificar alguma parte de você, sacrificar alguma vontade, sacrificar algum desejo que às vezes você esconde dentro de você, que às vezes você nega que você tem esse vício de fazer certas coisas escondido no banho, no quarto, sozinho. Às vezes você nega isso. Mas é melhor você admitir, porque a partir do momento que você admite, você consegue pedir ajuda. Então eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Não vou encerrar, mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês para voltar para essa área de como nós devemos guardar e santificar o nosso corpo. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, só apenas coloque seus pensamentos no céu. Se você puder também, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração, ok? Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está também com a pessoa que está assistindo essa live. Nós sabemos que o Senhor está porque nós sentimos. E se essa pessoa na live que não está sentindo, Pai, seja presente no coração dessa pessoa. Coloca fogo, Senhor Jesus, no coração dessa pessoa para que ela possa ver o que ela está errando. Pai, às vezes a pessoa nega o vício, às vezes a pessoa nega que não está se dedicando ao Senhor, às vezes a pessoa nega que o corpo dela não exige tanto, às vezes essa pessoa nega que as vontades não estão presentes nela, às vezes a pessoa nega que o físico dela está negando, mas não está, o Senhor sabe, Pai. Então toca na vida dessa pessoa. Toca através dessa pessoa, no espírito. Pai, nós sabemos que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o Deus dos deuses. Tu és o Senhor dos senhores. Do Senhor vem a fonte, do Senhor é a fonte. Então, Pai, nós pedimos agora, liberte, Senhor, meu Deus, essa pessoa dos vícios, do corpo que pede por isso, o corpo que pede esse refúgio de male, Senhor Jesus, que o Senhor venha ser o refúgio e não as atitudes que ela tem. Pai, vai livrando essa pessoa de todo e qualquer tipo de mal. Vai livrando essa pessoa de todo e qualquer tipo de vício, todo e qualquer tipo de pensamentos que sejam voltados para essa área. Pai, que essa pessoa saiba esperar no seu tempo, para que ela não venha ter decepções, que ela não venha ter decaídas, ó Pai, que essa pessoa venha sempre estar contigo, Pai. Mas se essa pessoa não for cristã, Pai, que ela venha voltar para esse lado do cristianismo, para que ela saiba que o Senhor é o que tem os planos melhores, que o Senhor é um Deus dos planos, que o Senhor é um Deus dos projetos, que o Senhor tem sonhos maiores e melhores para a vida dessa pessoa, que essa área não venha ser o primeiro lugar da vida da pessoa, mas para que cuidar da alma dela venha a ser a prioridade. Pai, eu te peço isso porque eu sei que o Senhor pode. Eu peço isso porque eu sei que o Senhor pode tocar através dessa live, independentemente de onde essa pessoa esteja. Se esteja aqui em Itaboraí, quer dizer aqui em Tanguá, ou lá em Itaboraí, ou lá em Maricá, ou em qualquer estado desse Brasil, eu sei que o Senhor pode alcançar essa pessoa. Eu sei que o Senhor pode alcançar essa pessoa. Então eu te peço, Deus. Eu te peço porque eu sei que Tu és um Deus de milagres, um Deus de promessas e um Deus de detalhes. Eu acredito, Pai. Então, por favor, toca na vida dessa pessoa. Eu te peço agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Eu creio que hoje você já foi libertado desse vício. Eu creio que hoje você vai deitar na cama e não vai sentir vontade de fazer nada. Se tiver vontade de fazer uma coisa, cara, assiste um filme. Um filme de comédia, de preferência. E para encerrar, galera, eu gostaria de falar com vocês que quando a gente fala de integridade física, é nós sermos inteiros fisicamente, nós sermos inteiros mentalmente, nós sermos inteiros moralmente. Saiba que o que você vai fazer hoje vai marcar para você para o resto da vida. Lorena, mas o que eu vou fazer hoje ninguém vai saber, vai ser no escondido, vai ser no secreto. Cara, pode ser, mas você vai saber. E a pessoa que vai estar com você também vai saber. Então saiba que o que você vai fazer hoje vai estar marcado com você para o resto da sua vida. Então saiba o que você vai fazer.
Entrega as suas vontades para Deus. Olha, Deus, estou tendo tal vontade agora. Olha, Deus, eu estou tendo isso agora. Cara, entrega isso para Deus. Deus, ele pede para que a gente coloque para Ele as nossas preocupações, as nossas vontades para Ele, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. A gente não precisa carregar nada daquilo do qual a gente acha que precisa, porque Ele é o nosso Pai, Ele carrega sobre Ele os nossos fardos, Ele nos permite sermos leves. Então, pessoal, se você está sentindo alguma coisa agora, se você está se sentindo sujo, impuro, de voltar para a casa de Deus, cara, volte. Não existe nada mais importante do que você se reconciliar com Deus. Se guarde o seu corpo, guarde sua mente, não permita que A, B ou C influencie você. Não se permita ser influenciado por alguém. Você é uma pessoa única. Não existe nenhuma outra pessoa no mundo que possa ser igual a você, porque você é só você. Então não se permite ser influenciado por outras pessoas para que o seu corpo não seja infringido de uma maneira do qual você não queira. Não se permita também não ser santificado, não se santificar por conta de algum acontecimento que já aconteceu na sua vida. Olha, Lorena, eu fui na igreja, teve uma irmã que falou comigo dessa forma e eu não me senti bem. Cara, tudo bem, há pessoas na igreja que de fato às vezes não condizem com a imagem que Jesus é, mas vá numa igreja certa, vá na igreja que se aproxime mais de Deus. Eu fui no evento uma vez que o cantor ele falou assim, quando ele falava sobre o apelo, as pessoas falavam assim, vá na igreja mais perto da sua casa, mas não, vá na igreja que esteja mais perto de Deus. Aqui na ICB Peão é uma igreja muito boa, é uma igreja do qual eu conheço os pastores daqui, nossa, meu Deus, muitos anos, e eu conheço eles e sei que eles têm todo aquele zelo, todo aquele Espírito de Deus dentro deles. Então, caso você precisar, vem aqui na ICB Peão, vai lá na ICB Visconde, onde está também o pastor Eduardo, vai lá na ICB Maricá, onde estão os meus pais, que são os pastores. Vai lá, que Deus tem uma bênção para você. Ah, Lorena, não sou nenhuma dessas igrejas, então procura uma igreja do qual você se sinta melhor, se sinta à vontade, porque Deus tem um plano para a sua vida. Ah, Lorena, mas eu preciso orar mais. Então ore, busque ajuda, fale com alguém, fale com Deus, que você seja cada dia mais santificado. Busque a pureza espiritual e mental. Às vezes a gente coloca outras coisas acima disso. Às vezes a gente pensa, não, vou colocar isso daqui a pouco, depois eu priorizo isso, eu preciso fazer tal coisa agora. Não, priorize agora, hoje, a sua santidade. Priorize hoje guardar o seu templo, que é o seu corpo. Priorize hoje buscar a pureza e a santidade em Deus. Bom, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Só Deus sabe como Deus Ele tem me ajudado. Eu digo para vocês que há 1 ano nunca esperei que eu estivesse fazendo isso agora, jamais, nossa, nem 100 anos eu pensava que eu estaria fazendo isso agora. E Deus Ele tem colocado no meu coração e no coração de uma amiga minha de que nós devemos sim fazer coisas para Deus. E aqui estou eu e que isso venha inspirar você, não apenas a minha história, mas a história de outras vidas do qual tiveram também experiências com Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração, mas agora essa oração é em prol da sua vida, para que você venha ter a vontade, o desejo e o anseio de buscar mais a Deus, que você tenha um anseio de querer mais estar na casa de Deus, caso você esteja fraco, que você tenha o desejo de voltar para Ele. Ah, Lorena, mas está sendo muito difícil, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo pronta para voltar para a igreja. Cara, não existe esse tempo de não ser pronta. Deus tem um plano para você. Então eu vou fazer uma oração agora. Se você puder, mais uma vez, feche seus olhos. Caso você puder agora, coloque a mão na sua cabeça para que Deus possa atingir a sua mente e seus pensamentos, ok? Vou orar. Pai, coloque, ó Pai, no coração dessa pessoa a vontade de servir a Ti novamente. Coloque, ó Deus, a vontade no coração dessa pessoa de buscar a Ti de novo. Pai, às vezes essa pessoa que está do lado nessa live, que esteja assistindo, talvez essa pessoa tenha tido dificuldade de voltar para sua casa. Às vezes essa pessoa tem tido problemas psicológicos, mentais, corporais, até mesmo físicos, do qual ela esteja se sentindo impura e não digna de ser sua filha. Assim como o filho pródigo, Pai, que voltou para casa. E
que essas pessoas venham ser atingidas por essa mesma onda, de que elas são dignas sim de ser filhas do Senhor novamente. Pai, nós pedimos isso. Nós pedimos isso porque nós sabemos que o Senhor tem o poder. Nós sabemos isso porque o Senhor tem a fonte de vida e a fonte de glória. E nós sabemos que o Senhor é sim o Deus de milagres, um Deus de força, um Deus de renovo, um Deus que nos aceita novamente. Então, Pai, eu te agradeço por isso. Agradeço porque eu sei que essa pessoa que está aí do outro lado e já agora vai se guardar, vai se santificar e vai se purificar cada dia mais. Eu creio. E que essa pessoa agora, caso ela esteja precisando, que ela tenha agora bênçãos do Teu Espírito Santo. Eu agradeço essa oportunidade e que o Senhor venha ser cada dia mais glorificado. E é isso, pessoal. Um beijo. Que você venha ser cada dia mais abençoado.